Bom, gente, então, bom dia a todos e todos. É um prazer, né, poder coordenar as atividades agora dessa nossa segunda mesa redonda do Colóquio Thomas Kuhn. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui em Limeira, né, claro, em especial os nossos convidados e convidadas que vieram participar nesses 2 dias conosco. Então é uma alegria para nós poder recebê-los aqui no nosso programa, na nossa faculdade, aqui na cidade. Essa segunda mesa, ela recebeu o título de Filosofia de Thomas Kuhn, né? E nós vamos ter 2 falas, 2 contribuições. A primeira do Paulo Piroselli, né, que é filósofo e pesquisador do Centro de Inteligência Artificial da USP, e fez toda a sua formação na USP, né, desde a graduação até o doutorado, e fez uma das teses recentes, especificamente em Thomas Kuhn, né, defendida recentemente, não tão recentemente, né, o tempo vai passando, né, em 2018, mas foi muito recomendado por várias pessoas, né, então a gente está realmente feliz que o Paulo pôde vir e ter a contribuição, a participação dele no evento. Né? Muito bem-vindo, Paulo, muito obrigado. E a segunda exposição vai ser do professor Gustavo, né, que também é filósofo, né, também mestrado, graduação, toda doutorado, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Piauí e do Programa de Filosofia da UFP também. E o Gustavo na verdade é o idealizador do evento, foi ele que teve a ideia, né, e chamou Peter e eu para pensarmos esse evento juntos, e é um amigo, um parceiro, né, de grupo de pesquisa, de tantas coisas aí que a gente tem trabalhado juntos. Então é um prazer para mim poder coordenar essa mesa, e sem mais delongas, eu vou passar a palavra primeiro, nós combinamos, né? Primeiro o Paulo vai fazer a exposição dele, depois o Gustavo. Cada um, nós combinamos até 40 minutos, né? Eu vou dar aquele avisinho aí do tempo, para que a fome não prejudique o final da nossa atividade, né? Paulo, então fique à vontade, muito obrigado. Ah, sim, pode usar esse que talvez seja mais confortável. Alô? Acho que foi aqui. Se tiver baixo, vocês me avisam. Opa. Se tiver baixo, vocês me avisam, então. Aí tá ótimo. Antes de tudo, agradecer o convite do professor Eduardo e professor Gustavo, todo mundo que ajudou a Marcilene aqui, que deu uma ajuda grande pra gente, todo mundo que organizou esse evento. A gente foi falado ontem, né? Acaba sendo uma construção histórica numa efeméride, né? Poderia ser os 52 anos, 48, né? Porque 50 anos da estrutura ou 100, mas acaba sendo um pretexto para a gente falar sobre Kuhn, e eu acho que foi muito importante esse evento, está sendo muito importante, né? A gente viu teve eventos importantes com especialistas em Kuhn na Inglaterra, na Dinamarca, é importante que tenham no Brasil, né? Que reúnam os pesquisadores aqui que estão trabalhando com Kuhn e produzindo coisas muito interessantes, e nesse diálogo com outras áreas também. Bom, a minha apresentação, deixa eu colocar o tempo aqui só para não sair muito fora do horário. Eu queria trazer um pouco um tema que eu tenho pesquisado e que me interessa, então é um trabalho que eu estou desenvolvendo, mas eu achei interessante trazer alguns problemas que eu tenho encontrado, algumas dificuldades numa leitura talvez mais imediata que a gente poderia ter da estrutura das revoluções científicas, e queria apresentar então alguns dos pontos que me parecem mais problemáticos quando você sai dessa leitura inicial e começa a ver outros pontos da obra do Kuhn, ou outras ideias que ele desenvolve, coisas que ele fala sobre a ciência. Então vou apresentar desculpa que está um pouco pequena a letra, aí eu não tinha eu devia ter colocado uma fonte um pouco maior, mas então a minha ideia é apresentar um pouco o que seria uma leitura, eu diria uma leitura
padrão da estrutura das revoluções científicas, não porque ela seja simplista, mas porque eu acho que é a posição que o Kuhn expõe num primeiro momento da relação entre história e filosofia. Né? Em seguida, apresentar alguns problemas. Só para contextualizar, né, o Kuhn, isso já foi falado bastante, né, ele foi um dos principais expoentes daquilo que ele mesmo veio a chamar depois de filosofia histórica da ciência. Né? Um grande movimento, digamos assim, uma grande mudança de paradigma em que diversos filósofos começam a trabalhar numa chave diferente em torno da década de 60, um pouco antes alguns, que são pessoas como o Kuhn, né, mas também o Feyerabend, o Lakatos, o Talmin, Mary Hess, entre outros. Né. O Kuhn talvez seja aquele mais conhecido e, como a gente viu, que mais saiu da filosofia, né, tem uma obra que é mais lida pelas pessoas, né, em comparação com os outros filósofos. Então, é um filósofo que ficou conhecido e ligado a uma abordagem histórica da filosofia da ciência. Então, primeiro ponto. Né? O segundo ponto, que eu mencionei brevemente, é que o próprio Kuhn fala da importância da história para a sua filosofia no primeiro capítulo da estrutura. Então ele tem uma espécie de manifesto metodológico sobre por que usar a história para a filosofia. Né? Eu acho que esses dois pontos juntos nos fazem imaginar que a relação entre história e filosofia na obra do Kuhn, ela é direta, ela é mais ou menos óbvia, né, e ela é pacífica. Está lá. Né. Eu quero apresentar 3 pontos, então, aqui, ao longo da apresentação, em que essa relação parece se tornar um pouco mais nebulosa. Né. E aí, a pergunta que eu acho que isso leva é entender realmente qual é o papel da história para a filosofia na obra do Kuhn, não só na estrutura das revoluções científicas, e se esse papel seria o mesmo em toda a obra. Eu não vou apresentar aqui uma resposta, a minha intenção é mais apresentar o problema, até porque eu não tenho muito essa resposta ainda, acho que é uma coisa sobre a qual eu tenho pensado. Né? Esses problemas, eles estão desconectados, eles são problemas mais de interpretação de obras em momentos diferentes que ele escreve, temáticas que ele apresenta, então os próprios problemas estão relacionados de uma maneira bastante frouxa, mas eu acho que eles mostram essa dificuldade. Bom, como eu organizei um pouco a minha fala, eu quero apresentar então primeiro essa visão que tem na estrutura da relação entre história e filosofia, e depois os 3 problemas que eu vou colocar são, em primeiro lugar, o Kuhn vai reconceitualizar um pouco aquele modelo de desenvolvimento científico que ele propõe. Né, ele vai abandonar ou aceitar, fazer uma série de concessões em relação àquele esquema de ciência normal, crise, ciência extraordinária, revolução. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto são nos artigos que ele desenvolve algumas décadas depois, né, na década de 80 e 90, em que ele vai mudar uma série de temas que ele vai trabalhar, vai falar muito mais de filosofia da linguagem, vai falar de taxonomia, tradução, né, como a gente viu agora, e que nos últimos artigos ele vai fazer ele vai se colocar de maneira bastante radical em relação a essa visão que a gente vai ver na estrutura, em que ele parece abandonar o uso da história. E por último, ele tem um texto no qual ele vai comentar as relações entre história e filosofia da ciência, e no qual ele vai dizer que são disciplinas independentes e que essa relação que parecia de empréstimo, em que o filósofo pegaria o material da história, ele vai dizer que as coisas são um pouco mais complicadas. Tá? Então, é isso, um pouco a apresentação dos problemas. Então, eu começo dizendo o que parece ser a relação entre história e filosofia, a partir desse primeiro capítulo da estrutura das revoluções científicas, que tem o nome de Um Papel para a História. Né? E o Kuhn já começa falando da importância de você ter uma história que vá além de uma cronologia, de dizer quem descobriu o que e quando, né, e uma história que ajude a produzir uma outra imagem de ciência. Né. Eu vou pular aqui, né, já foi falado, ele era um físico de formação, que foi para a história e ficou 15 anos até produzir um livro, a sua obra de filosofia, que ele dizia que era a sua intenção inicial, mas ele vai trabalhar como historiador profissional por uma década e meia. Né. A estrutura, eu acho que reflete um pouco essa trajetória intelectual dele. Né? É um trabalho de filosofia, aqui é um pouco uma leitura, né? Tem gente que discorda, né? Mas eu vejo como um livro eminentemente de filosofia, mas no qual tem um componente muito forte dessa trajetória do Kuhn, né? Como historiador,
da ciência e que traz estudos de caso para pensar um modelo de como a ciência se desenvolve e, a partir daí, fazer reflexões filosóficas. Esse primeiro capítulo, né, apresenta, então, uma visão sobre a história. A história é tomada por Kuhn, a história da ciência, como uma fonte de evidências filosóficas, né? Então, o filósofo, o Kuhn vai dizer, ele precisa olhar para a história, os estudos de caso, mas poderia ser também não só o passado da história, a história como acontecimentos que já se deram, mas também a prática da ciência, né? Uma etnologia, uma antropologia, uma sociologia, como os cientistas trabalham, o que é a pesquisa científica. Então, olhar para o que é a ciência real e, a partir disso, produzir uma reflexão filosófica. Então, ele vai dizer que a história serve como uma fonte de dados, talvez como os dados do laboratório servem para a construção de teorias científicas, né? Então, ele usa uma série de expressões que sugerem essa relação, né? Ele fala que uma imagem de ciência emerge dessa preocupação com os registros históricos. Ele fala que essa filosofia vem quase como ele fala by implication, a partir dessa análise que ele faz de história. Então, parece que a filosofia que ele produz é quase uma consequência lógica de uma análise da história da ciência, né? É importante ressaltar que, e o Kuhn explica isso no primeiro capítulo, que não é só um uso mais recorrente da história. Eu falei, né? Não é um uso quantitativo, né? É um uso qualitativo diferente. Então, é usar a história com outro objetivo, um outro propósito. Então, a história não ser usada meramente como uma fonte de exemplificação, ou de ilustração, ou de ensino, né, pedagógica, mas a história usada como uma fonte de evidências, né? Olhar para a história de maneira que você busque na história que a história forneça o subsídio para uma generalização, para entender como a ciência se comporta e ela se desenvolve no tempo. E depois uma mudança metodológica, ou um certo tipo de historiografia que ele vai prescrever, que ele chama de nova historiografia da ciência, né? Nova, 1962, né? Mas que ele vai falar do Coiré, né? Que ele via como um novo movimento historiográfico que toma a história preocupado em entender o cientista dentro do seu contexto e buscando dar uma maior coerência àquilo que os cientistas escrevem e produzem, e não só olhando a partir do presente para olhar no passado o que os cientistas tinham falado, que a gente já sabia, que a gente sabe hoje em dia o que eles estavam falando, né? Então, não um olhar retrospectivo, né? E a posição que o Kuhn parece apresentar, então, é a de que a imagem de ciência que ele produz, essa filosofia da ciência, esse modelo histórico também, são consequência direta, né, da história da ciência. Então, a história da ciência fornece os dados a partir do qual a gente elabora uma filosofia da ciência. Tem um estudioso da obra do Kuhn, que é o Brad Ray, que ele fala exatamente isso, né? Na estrutura das revoluções científicas, a história da ciência funciona como uma fonte de dados a partir do qual se desenvolve uma filosofia da ciência, né? E ainda nessa apresentação da estrutura, o que eu acho que resulta de maneira bem geral, né, desse uso da história. Eu acho que são duas consequências principais, como eu entendo talvez as contribuições que o Kuhn procura dar na estrutura. Em primeiro lugar, um modelo histórico, né, que a gente viu aqui, já foi falado várias vezes, que é essa ideia de você ter um período em que você tem escolas, um período pré-paradigmático, em que você tem a aquisição de um paradigma, o desenvolvimento de uma ciência normal, esse paradigma vai encontrar anomalias, entrar em crise, você vai ter outros paradigmas sendo apresentados, então tem uma revolução científica. Então, nesse modelo de ciência normal, ciência extraordinária, revolução. E depois ele extrai uma série de consequências filosóficas desse modelo de história que ele desenvolve, e inclusive elabora também uma série de conceitos para lidar com esses fenômenos que ele está tratando, como incomensurabilidade, a própria noção de ciência normal, né, ciência revolucionária, que ele vai dar uma conceitualização mais específica. Então, acho que essas são as contribuições um pouco que ele dá e como elas estão relacionadas com a história da ciência. Então, eu acho que isso é o que a gente pode ler
pode entender lendo a estrutura das revoluções científicas, em especial vendo esse primeiro capítulo. Um primeiro problema depois, quando você olha outros momentos da obra do Kuhn, é como esse modelo sobre o desenvolvimento científico que ele apresenta, de alguma maneira vai se dissolvendo, né? Ou pelo menos ele não se mantém naquele esquematismo inicial, né? Então, a estrutura depois da sua publicação vai sofrer uma série de críticas, né? Críticas de todos os níveis, né? Vai ter críticas filosóficas, críticas sobre, talvez o Kuhn não tenha lidado exatamente com os conceitos, que ele não conhecia alguns dos autores que ele mencionava, ou que aparentemente ele estava lidando, mas há também uma série de críticas em relação ao tipo de história que ele produz, né? A descrição que ele dá sobre como a ciência se desenvolve ao longo do tempo, né? Essas críticas aparecem, por exemplo, nesse livro que foi mostrado do Congresso de 65, né, em que você tem o Lakatos, o Talmin. E ele, ao contrário das críticas em filosofia, o Kuhn vai ser muito mais receptivo a essas críticas no campo da história, né? E ele vai admitir que uma série de coisas que ele tinha dito nesse modelo, né, não precisam se cumprir todos os momentos, e que talvez aquele esquema fosse algo muito simplista e que a história da ciência é muito mais complexa do que ele tinha apresentado. Então eu juntei aqui algumas dessas críticas que são feitas e como Kuhn aceita esses pontos e suaviza alguns dos aspectos do modelo historiográfico que ele tinha proposto. Tá, eu separei alterações menores e alterações mais radicais, mas aí acho que é uma divisão um pouco mais subjetiva aqui. Mas eu acho que tem coisas de qualquer jeito que são menores, que não parecem impactar muito aquilo que ele tinha falado na estrutura, mas tem outros pontos que parecem mudar muito do que ele tinha falado sobre aquele esquema de ciência normal, ciência revolucionária e por aí vai. Então, quais são esses pontos, né? Então, por exemplo, ele vai dizer que é possível haver desacordos teóricos substanciais dentro de uma mesma tradição, né? Então, naquela representação da ciência normal, em que você tem um acordo em relação ao paradigma, o Kuhn vai dizer depois que, por exemplo, né, é uma coisa que apresenta sobre a teoria da matéria, ele vai falar, olha, é possível que tenha visões muito diferentes sobre esse assunto dentro de uma mesma comunidade e ainda assim eles continuem dialogando. Eu coloquei como suave porque eu acho que o Kuhn pode dar alguma resposta em relação a isso, quer dizer, olha, esse é um acordo não sobre a prática, o modelo que a gente está usando para fazer ciência, o paradigma, mas sobre um elemento mais abstrato. Mas já parece algo que tem uma implicação maior para a prática científica entender que é a matéria, por exemplo. Depois, ele apresenta uma revolução científica, uma noção de revolução que parece muito menor do que aqueles casos que ele tinha apresentado na estrutura, que eram Darwin, Newton, Einstein. Então ele começa a falar que as comunidades são pequenas, de cientistas, e que uma revolução científica, na verdade, pode ter um efeito pequeno para 10 ou 15, 20 cientistas, né? Então, a própria noção de revolução científica começa a ser contextualizada e ele mostra que tem um impacto menor. E o que parece revolução para uma área pode não ser para outra, mesmo dentro de um campo, um grupo pode sofrer uma revolução, o outro não, né? Outra coisa que ele fala ligado a isso é que as revoluções podem ser, entre aspas, eu coloquei, graduais, né? E eu coloquei entre aspas porque elas não são exatamente graduais, porque elas não são um acréscimo. Mas ele fala que as revoluções não precisam ser realmente a suplantação de um paradigma de maneira completa de uma hora para outra, né? Não são acréscimos individuais, mas podem ser pequenos blocos que vão sendo modificados e que depois de um tempo você tem a impressão de que o campo inteiro mudou, né? Depois você tem pelo menos 3 outras mudanças que ele vai admitir naquilo que ele tinha falado, né, sobre a história da ciência, que eu acho que já são um pouco mais relevantes para aquele modelo, né? Ele fala que a crise não é uma precondição necessária para a emergência de novas teorias, e essa é uma expressão que ele usa na estrutura das revoluções científicas. Ele fala, as crises são uma pré-condição necessária para as revoluções científicas. Ele diz, se não tiver uma crise, o cientista vai continuar trabalhando com o mesmo paradigma, né? E ele depois vai dizer, também nesse congresso são apresentados casos de, se eu não me engano, o Talmin apresenta um caso da geologia, e o Kuhn vai falar, não, eu reconheço que em alguns casos não é preciso uma crise,
para você ter um cientista elaborando um outro paradigma e pensando numa outra chave. Você pode ter vários paradigmas sendo trabalhados numa mesma tradição, né? Então já começa a ficar mais nebuloso quando que você tem um período de consenso total, como que isso leva à emergência de novos paradigmas. Parece algo que você tem várias abordagens sendo testadas e comparadas ao mesmo tempo. Um outro ponto que ele vai admitir também, né? Ele fala, enquanto na estrutura ele falava que havia, ou pelo menos na maior parte dos momentos, ele falava que havia um único paradigma numa tradição de ciência normal. Depois ele vai admitir que é possível que vários paradigmas, ainda que ele considere que seja raro, vários paradigmas convivam dentro de um mesmo campo de estudos, né? E por último, uma outra concessão que ele faz, que eu acho importante, é a ideia de que na ciência pré-paradigmática você também tem algo como um paradigma, né? No segundo capítulo, que seria a rota para a ciência normal, ele vai dizer que o que estabelece de alguma maneira e funda a ciência é a aquisição de um paradigma, né? Que antes você tinha uma série de escolas que estavam debatendo. Depois ele vai dizer, aquilo que as escolas têm é algo que se assemelha a um paradigma, né? Parece que também antes da estabelecimento da ciência normal, você tem paradigmas. E se você olhar em outros momentos, expandir um pouco a ideia, a gente pode pensar que também há paradigmas em outras áreas, né? Parece que, se você, mesmo, sei lá, dentro das ciências sociais, você vai ter um paradigma weberiano, um paradigma marxista, ou dentro da filosofia, talvez um paradigma aristotélico. Então, que esse paradigma não é uma exclusividade da ciência em alguns poucos períodos, né? Faço um parênteses, eu acho que o Kuhn vai dar uma resposta quando ele tem nesse colóquio, ele vai dizer que é um tipo específico de paradigma, mas é um paradigma que gera quebra-cabeças ou problemas científicos. Mas também, ainda assim, eu acho que a distinção se torna menos clara. Bom, tudo isso para dizer, né? Uma das mudanças que vai ter, então, é o Kuhn vai receber uma série de críticas depois da estrutura das evoluções científicas em relação à reconstrução histórica que ele faz, esse modelo de como a ciência se desenvolve que ele propõe, e ele faz uma série de concessões indo na direção de dizer, ó, aquele modelo que eu propus era um pouco simplista, né, e vários aspectos, ou praticamente todos, se não todos, que ele tinha falado, podem não ocorrer na prática na ciência, né? E eu acho que uma das questões que se coloca então é entender exatamente o que sobra daquele modelo que o Kuhn tinha proposto na estrutura, depois que você faz essa série de concessões, né? E se essa história da ciência se mostra de uma maneira muito mais fragmentada e assistemática em relação àquilo que a estrutura parecia ter trazido, né, de que ela serve ainda para a filosofia da ciência, né? Eu acho que esse é um primeiro problema que se apresenta quando você tenta entender como o Kuhn responde a essas críticas que foram oferecidas, que é, talvez pela sensibilidade de historiador, não insistir que aquele modelo que ele tinha proposto tem que ser aplicado, né, em todos os momentos, mas dizer que as coisas na prática são mais complicadas. Mas se as coisas são mais complicadas, exatamente o que resta daquilo que ele tinha proposto, daquele modelo geral, e como a gente pode fazer filosofia a partir daí. Aqui eu pulo para um segundo momento, né, que são os artigos que o Kuhn escreve algumas décadas depois, artigos no final da década, na verdade 2 artigos em especiais, que são de 91 e 92, que são O Caminho desde a Estrutura e O Problema com a Filosofia Histórica da Ciência. Esses 2 artigos estão naquela coleção, O Caminho desde a Estrutura, um deles dá o título ao livro, e são artigos em que o Kuhn vai expor uma visão muito diferente sobre como ele enxerga a história. Na verdade, ele parece abandonar a história da ciência. Esses artigos apresentam uma temática muito diferente, né? Eu elenquei aqui 3 mudanças que eu considero bastante substanciais em relação àquilo que ele tinha desenvolvido antes, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que ele tem uma virada linguística, isso você tem vários filósofos que vão falar. Então, a mudança da preocupação, que ele tem uma relação da temática. Então, ele falava sobre uma série de problemas ligados à história da ciência, e agora ele vai falar muito sobre questões que estão mais relacionadas ao campo de filosofia da linguagem.
tradução, interpretação, significado, verdade no sentido linguístico, né? Então, temas que são típicos da filosofia da linguagem, ele vai se engajar com filósofos mais conhecidos pelas suas contribuições na filosofia da linguagem, uma filosofia analítica, mas não especificamente na filosofia da ciência. Então você vai ter o Quine, você vai ter o Davidson, a teoria causal da referência, com Kripke e o Putnam especialmente. Então ele vai tratar mais de filosofia da linguagem. Uma segunda mudança, que eu vou querer destacar, é que ele para de falar sobre história da ciência. Então você pega os artigos do Kuhn da década de 80 e 90 e você percebe claramente uma diferença em relação à estrutura, né? A estrutura, todos os capítulos, ele traz estudos de caso, ele discute debates científicos, teorias, experimentos, e esses artigos da década de 80 e 90 são muito mais artigos típicos de filosofia da ciência, filosofia analítica e epistemologia, né? Ele está discutindo conceitos filosóficos, noção de significado, noção de verdade, e fala muito pouco sobre história da ciência, né? E por último, eu acho que todos esses aspectos estão relacionados numa grande mudança, né? Mas um último é uma abordagem antinaturalista, né? Que está ligado a essa menor preocupação histórica. Então Kuhn vai tentar fundamentar as ideias que ele tem nesse momento sobre o que é ciência a partir de uma perspectiva mais filosófica tradicional, né? Argumentos filosóficos e não argumentos empíricos, e essa ideia de naturalismo, né? Ele não vai mais falar de psicologia da ciência, sociologia da ciência, história da ciência. Ele vai falar de argumentos filosóficos sobre o que é uma teoria, o que é significado, o que é uma comparação e o que é racionalidade. Tá. Então, eu queria destacar esse antinaturalismo porque ele vai de encontro àquela visão inicial que a gente tinha visto na estrutura das evoluções científicas. Então, o Kuhn vai parar de justificar as teses sobre a filosofia dele a partir de bases históricas e de outras ciências empíricas e vai começar a justificar esses argumentos em bases filosóficas, né? Eu coloco então que é uma mudança para usar uma palavra do Kuhn, uma mudança de paradigma metodológico, né? A teorização filosófica vai deixar de se assentar na história da ciência e vai se basear, né, numa concepção mais sistemática da natureza da ciência. E aí ele tem vários comentários que são bastante fortes e quase que se posicionando contrariamente a ele próprio naquele primeiro momento da estrutura. Então, né, ele vai dizer, por exemplo, e outro parênteses, né, por isso que eu falei da contextualização no começo, né, o Kuhn foi um dos principais expoentes daquilo que a gente entende como filosofia histórica da ciência, né, e ele é lido, a gente viu numa série de influências, como ele vai para outras áreas, sendo um filósofo que trouxe a história para pensar a ciência, né. E aí você olha algumas coisas que ele escreve, por exemplo, né, muitas das conclusões mais fundamentais que tiramos com base nos registros históricos podem ser derivadas, em vez disso, de primeiros princípios, né. Então ele vai falar não só uma crítica ao construtivismo sociológico, que a gente viu ontem, o Barnes, o Latour e outros, mas ele está se posicionando quase que contra a própria possibilidade de uma filosofia histórica da ciência, né? E ele vai falar, olhando para o passado, penso agora que enfatizamos demasiadamente o aspecto empírico de nosso empreendimento, né? Uma epistemologia evolucionária não precisa ser uma epistemologia naturalizada. Então, ele vai falar, a história da ciência não serviu para nada? Ele vai falar, serviu. Serviu, mas serviu para despertar a atenção e nos propor uma outra imagem de ciência, né? Então, a história da ciência parece ter um elemento quase que terapêutico, se a gente pudesse usar uma analogia do Wittgenstein, e tem pessoas que vão ler o Kuhn nesse aspecto a partir de um olhar wittgensteiniano. Então, a história da ciência traria, segundo ele, uma certa perspectiva. Então a gente olha para a história, tendo como pano de fundo aqueles modelos positivistas ou do senso comum sobre o que é ciência, e quando a gente olha a história, a gente percebe que eles não se encaixam. Então um contato com a história serviria para um pouco chacoalhar aquela imagem de senso comum do que é ciência. Mas ele vai dizer,
o problema dessa filosofia histórica é que ela é muito assistemática. Ela é uma descrição que fornece algumas indicações de por que a ciência talvez não funcione do jeito que a gente tinha imaginado, mas ela não dá bases seguras e fortes de que as coisas funcionem de uma outra maneira e justifica uma outra imagem de ciência. Né? O que vai fazer isso, segundo ele, vai dizer nesses artigos do final da década de 80 e 90, é na verdade uma teoria geral da evolução. Uma teoria evolucionária que explique não só a evolução biológica, mas todos os tipos de evolução, né? Inclusive a evolução dentro da ciência. E aí ele faz uma série de analogias com evolução biológica, vai falar de especiação, da relação entre grupos e indivíduos. Ele não desenvolveu tanto, né? A gente não sabe exatamente que cara ia ter essa filosofia evolucionária nos seus detalhes. Quem sabe esse livro aí que vai sair, que ele prometia tratar dessa teoria evolucionária aplicada à ciência, possa trazer algumas indicações, mas a gente tem só uma ideia de que ele parece defender, tá propondo e avançando uma teoria evolucionária que vai substituir a história da ciência na fundamentação desse modelo de ciência que ele propõe. Né? Então, o modelo científico que era baseado na história da ciência, dados empíricos, vai ser entendido como resultado de processos evolutivos gerais. E aí, algumas coisas que ele fala. Né? Então, a gente poderia entender, ele fala, a observação histórica ela é desnecessária, quase que, né? Depois dela despertar essa percepção de que as coisas não funcionam de acordo com o senso comum, que a ciência é linear, ela é cumulativa, ela só está acrescentando alguma coisa que já se sabe. Depois que a história, de alguma maneira, quebra com essa impressão, ela pode ficar de lado. Né? Os principais traços da ciência, que ele de alguma maneira tinha escrito na estrutura, podem ser explicados e derivados de padrões evolutivos gerais, sem praticamente nenhum recurso aos próprios registros históricos. Né? Ele vai falar que são princípios que devem governar todos os processos evolutivos, sem precisar recorrer a exemplos reais de comportamento científico. Né? As observações históricas podem ajudar a despertar essa nova imagem de ciência, mas essa imagem é construída a partir de uma teoria geral da evolução. Então aqui, um pouco essa exposição do que o Kuhn vai falar nesses artigos finais, em alguns momentos, mas em que ele parece apresentar uma posição bem radical e diametralmente oposta ao que ele tinha falado na estrutura, em que a história da ciência torna-se quase que secundária. Ele parece um filósofo muito pré-kuhniano, né, quase. E a pergunta que surge, então, é exatamente, novamente, né, qual o papel da história para a filosofia da ciência? Né? Olhando também essa perspectiva. E com um dos expoentes da filosofia histórica da ciência, ele teria abandonado a história ao final? Né? É possível conciliar aquilo que ele tinha pensado ou não? Agora não existe mais um papel da história, né, para a filosofia. Então, esse era o segundo problema que eu queria apresentar. Um terceiro problema, eu já estou me aproximando aqui do final, se encontra num artigo que ele escreve, agora não me lembro o ano, mas é na década de 70, que chama-se A Relação entre História e Filosofia da Ciência, que se encontra naquele volume, naquela coletânea de ensaios, que é a Atenção Essencial. Né? E o Kuhn, que era conhecido por ser um historiador e conhecido por ser um filósofo, né, vai tentar explicar um pouco qual é a relação entre as duas disciplinas. Eu já adianto que a explicação dele não é muito esclarecedora, mas ele vai tentar explicar então o que faz o filósofo, o que faz o historiador e como essas duas disciplinas podem se relacionar. Né? E o argumento que ele vai dar é talvez inesperado quando você vai ler o artigo, porque você está falando de um filósofo que é conhecido pelo seu olhar histórico, né, que foi um historiador da ciência durante 15 anos, depois se torna conhecido como um filósofo e vai trabalhar profissionalmente como um filósofo, que foi alguém responsável por instituir vários departamentos de História e Filosofia da Ciência nas universidades americanas. Ele foi um dos pioneiros na criação desses departamentos interdisciplinares. E o que ele vai argumentar nesse artigo
é que história e filosofia são empreendimentos distintos, né? Empreendimentos autônomos, né? Ele vai dizer que essas duas disciplinas têm objetivos diferentes. O historiador quer descrever, né, um evento, né, ou um evento prolongado, mas ele quer criar uma narrativa para explicar uma série de coisas que aconteceram, enquanto o filósofo vai tentar analisar um conceito, explicar alguma coisa em termos mais abstratos. E eles têm metodologias diferentes, talvez uma metodologia mais crítica, no sentido da filosofia, de você ler os autores, discutir com eles e construir essa posição a partir daí, e a história, uma preocupação mais com trabalhar com as fontes e tem as suas próprias metodologias. Mas ele está dizendo, filosofia e história são campos diferentes, né, e autônomos. E vai dizer, o filósofo não faz história quando ele faz filosofia, e o historiador não faz filosofia quando ele faz história, né? Ele mesmo vai dizer na entrevista que ele dá, que está no Caminho desde a Estrutura, perguntando sobre essa relação, ele diz, não sou nunca um filósofo e um historiador ao mesmo tempo. Uma das coisas que foram faladas sobre que foi interessante, em 78, se eu não me engano, ele publica um livro em que ele vai fazer uma nova interpretação da origem da mecânica quântica, em especial com o Planck. E aqueles que gostaram, aqueles que não gostaram, muitas vezes falaram, não, mas tá bom, mas cadê a estrutura? Cadê os paradigmas? Cadê as revoluções? Cadê a ciência normal aí? Você não falou nada disso. E o Kuhn vai falar, né? Não, exatamente isso. Eu trabalhei como historiador, aquele é um trabalho de história da ciência e aquilo que eu falei sobre filosofia não entrou no meu trabalho, né? Ou pelo menos é isso que ele diz num primeiro momento, né? E que os trabalhos que ele faz em história da ciência não dependem da filosofia e, de alguma maneira, a filosofia não depende da história de uma maneira imediata. O que o Kuhn não explica exatamente, essa que eu falei que falta um pouco no artigo, é exatamente como essas duas disciplinas podem interagir, né? Então, o filósofo vai usar a história para quê? Para que ter um departamento interdisciplinar, né? Qual a importância de um filósofo estudar a história ou de um historiador estudar a filosofia? Sobre isso, o Kuhn não fala muito, né? Ele parecia querer distinguir as duas coisas, separar e não juntar. Talvez porque ele achasse que naquele momento as coisas já estavam muito juntas, né? Tinha muitas pessoas fazendo filosofia, uma história baseada no Lakatos, uma história baseada no Kuhn, e ele queria mostrar que as coisas têm uma certa independência. Então, esse era o terceiro problema que eu queria apresentar, né? Que é, se a história e filosofia são feitas separadamente, qual a função da história para a filosofia? A gente poderia pensar na pergunta inversa, né? Qual a importância da filosofia para a história? Eu acho que as duas coisas estão um pouco relacionadas, mas eu quis fazer um recorte pensando mais para o lado do, sendo um filósofo, né, de formação, que a gente recebe, né? Para que ler história para a filosofia, né? Então, essa é uma pergunta que eu me faço depois de ler esse texto, tá? Se elas são tão autônomas, se elas têm objetos distintos, se elas têm metodologias distintas, se elas são feitas separadamente e elas devem se manter de alguma maneira separadas, para que serve a história para a filosofia da ciência? Tá? É isso. Agora eu estou então tentando pensar um pouco como a gente consegue organizar essas coisas, se a gente pode ter alguma resposta para isso e se de fato a obra do Kuhn comporta uma leitura que de alguma maneira elimine esses problemas, ou se de fato aquilo que ele fala depois não é compatível, não é consistente, né, aquela leitura evolucionária com o que ele tinha proposto inicialmente para a estrutura, e se depois que ele desmonta de alguma maneira todo aquele esquema de ciência normal, ciência revolucionária, se ainda sobra alguma coisa daquilo, se aquilo pode ser útil para a gente praticar a história, né, se fornece algum subsídio, ou se não, aquela foi uma primeira leitura e a gente, quando vai fazer a história da ciência, aquilo é só uma abstração sem implicações práticas. Então, eu acho que era essa a minha ideia aqui nessa fala. Eu não pensei mais de apresentar os problemas, porque são problemas com que eu estou lidando, e eu não tenho as respostas para eles. Espero um dia poder fazer um artigo, quem sabe, para quando eu mandar o texto já vou ter uma resposta mais elaborada, mas que eu acho que são momentos e textos e temas que surgem na obra do Kuhn que põem um pouco em dúvida
e torna mais nebulosa essa visão, que é a estrutura, no primeiro capítulo, naquela parte metodológica, aparece apresentada uma relação bem clara entre história da ciência e filosofia da ciência. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela provocativa exposição. E sem mais delongas, eu vou passar para o Gustavo e depois a gente pode, né, iniciar o debate em conjunto. Obrigado, Gustavo. A palavra é sua. Eu agradeço mais uma vez, né, a presença de todos aqui. Esse evento, né, como já foi falado, foi gestado aí há 3, né? Peter se empolgou, fiquei muito feliz, o Eduardo também. Eu acredito que fazê-lo aqui tem um significado bastante importante, né? Porque, enfim, além de ser uma faculdade de ciências aplicadas, estamos lidando com um programa interdisciplinar, né? Mesmo que o meu programa não seja, e aí, enfim, o trabalho que a gente tem feito lá em Teresina, no Piauí, tem sido interdisciplinar, né? E, inclusive, a última avaliação da CAPES, a gente ficou um pouco mais tranquilo, né? Porque nós subimos de nota e o trabalho foi reconhecido, né? Que a gente fica sempre com medo, né, de achar que está um pouco avançando no campo do outro, né? Então, mesmo na filosofia, né? E por isso a coisa da demarcação, né, enfim, tem sido sempre um pouco de cuidado, né, que nós temos enquanto filosofia, mesmo que os nossos alunos, né, sejam como os alunos aqui da FCA, né, de várias áreas, né, e isso tem sido um motivo também para o nosso contato, né, à medida que a gente, eu e os meus colegas, né, e aqui eu estou representando o programa lá também, né, tem tentado de alguma maneira dialogar, né, fazer pontes, e é um pouco também o trabalho teórico que eu venho desenvolvendo na área de hermenêutica filosófica, né? Mesmo que a minha formação não tenha sido diretamente hermenêutica, né, foi um pouco, mas, né, todo mundo falou um pouco aqui da sua formação, né? Eu também tive a oportunidade de ler o Thomas Kuhn na graduação, né? E foi uma coisa curiosa, porque eu tive 2 professores que liam, aliás 3, né? Só que um era próximo do Quine, né? Tinha trabalhado com Quine em Berkeley, o professor Jorge Chateaubriand. Um outro, o professor Sérgio Fernandes, de Castilho Fernandes, que era um popperiano, tinha feito doutorado com o John Watkins na London School, assim, e lia Thomas Kuhn alergicamente, ele falava, né? E o professor Carlos Alberto Gomes dos Santos, né, já falecido, jesuíta, né, que lia Thomas Kuhn com muita empolgação, né, tendo estudado nos Estados Unidos, enfim, né. Bom, isso foi um pouco o que me empolgou também de propor aos colegas o evento, né, porque a gente sente falta de encontrar as pessoas que estudam Thomas Kuhn, né, e por isso agradeço mais uma vez vocês estarem aqui, né. Eu acho que nós conseguimos, né, de modo bem sucedido aí, né, apresento o professor Silvio, enfim, que são pessoas que a gente convive a partir dos textos, né, mas muitas vezes não conhecemos, né. Bom, a minha apresentação, eu comecei a escrever um texto, mas depois de ontem eu desanimei de continuar escrevendo, né, então eu acho que a minha ideia é um pouco falar algumas ideias, né, que me apareceram, especialmente depois do mestrado, início do doutorado, onde eu tive a oportunidade, era uma época que o Brasil tinha muitas bolsas para o exterior, né, e eu tive a oportunidade de ir ao exterior, passar 1 ano fora, né, 6 meses em Copenhague e 6 meses em Boston, e eu pude encontrar um pouco mais de leituras de Thomas Kuhn, no caso de Boston, no departamento de filosofia, no caso de Copenhague, numa escola de artes, né. E aí, nesses estudos, né, eu tive a oportunidade de conversar uma vez com um filósofo americano, né, do pragmatismo, editor dos textos do Hort, professor de Richard Bernstein, falecido recentemente, né. E ele me disse uma coisa que eu achei bastante interessante, né, por isso a pergunta seria Thomas Kuhn um hermeneuta, né.
ele me disse que no caso dos Estados Unidos, né, havia uma, não posso dizer, uma recepção à hermenêutica, e aí, no caso, se a gente for pensar a hermenêutica enquanto Heidegger, né, mas eu vou falar um pouco melhor, via um jesuíta, né, que era o William Richardson, mas que, na verdade, a hermenêutica começou a ser lida a partir do Thomas Kuhn. Né? Entrou para o léxico, né, Peter, americano lá, porque o Thomas Kuhn falou de hermenêutica na tensão essencial e a gente incorporou. Né? E ele acreditava, né, e ele fala isso no livro dele, Para Além do Objetivismo e do Relativismo, que o Thomas Kuhn conseguiu fazer uma ponte, né, entre tradições, eu diria não concorrentes, mas tradições diferentes de pensamento, né, que aqui no Brasil as pessoas gostam bastante de se degladiarem, né, Nampof, né, um lado é continental, o outro lado é... Inclusive tem um filósofo da UFMG, que tem um livro clássico, né, o professor Ivan Domingues, A Ilha e o Continente e a Ilha, né. Mas eu acredito que hoje em dia essa conversa mudou muito, porque, né, as pessoas se aproximam também por temáticas e menos por tradições, enfim. Mas ele falou isso, que lá a tensão essencial foi assimilada, né, a partir também dessa contribuição que o Thomas Kuhn fala de hermenêutica. Né. E foi isso que o meu texto gira em torno justamente, né, dessa tentativa de... E aí eu perguntei ao professor Bernstein, né, poxa, Thomas Kuhn é hermeneuta, né, e ele riu, né, não me respondeu, eu também não vou responder, mas o meu texto é um pouco essa tentativa de dizer que, mesmo que ele não seja, eu pessoalmente acredito que ele não é, né, influenciado pelo meu professor popperiano, né, acabei respondendo, né, mas ao mesmo tempo eu acho que há aí uma atitude filosófica fundamental, que é fazer ponte, né? E aí isso é hermenêutica em outro sentido, mas essa coisa de dialogar e de fazer pontes, não só do ponto de vista teórico, né, mas também do ponto de vista das relações filosóficas, né? E é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Se é possível falar isso, aí eu estou puxando brasa para o meu lado, né? Então, enfim, nesse sentido, então, a pergunta, né, que eu intitulei meu texto, né, eu coloquei assim, comecei a escrever justamente pensando isso, né? Quer dizer, não é um hermeneuta que chama o Thomas Kuhn de hermeneuta, mas é o Thomas Kuhn que nos provoca, enquanto hermeneutas, né, a pensar, né, por que ele cita essa palavra lá na tensão essencial. Então esse é justamente o princípio, né? E eu coloquei assim, né, quer dizer, a pergunta é um motivo para algumas considerações sobre aspectos concernentes à aproximação entre filosofia da ciência e hermenêutica, que, tendo em vista a perspectiva indicada pelo Thomas Kuhn na tensão essencial, o que, a meu ver, indica uma importante contribuição para os desenvolvimentos das pesquisas interdisciplinares, né, e aí não é mais Thomas Kuhn, né, em filosofia hermenêutica e sua relação com a filosofia da ciência atual, né. E aí, eu acho que é importante fazer uma distinção, que de modo geral as pessoas acham que hermeneuta é aquele que lê textos antigos, somente isso, estrito senso, né? Aquele que lida com textos bíblicos, com textos jurídicos, né, com literatura, né? É isso também, né? Se a gente pensar estritamente, né? Só que houve um desvio na virada linguística, né? Lembrando, acho que é um solo comum aí, né? Um desvio que acontece à medida que alguns hermeneutas começam a ler um filósofo alemão, não sei se é alemão, mas enfim, um filósofo que fez a carreira na Alemanha, que é o Edmund Husserl. E esse desvio, né, que foi assumir um caráter fenomenológico na hermenêutica, foi muito ruim para a hermenêutica, porque a hermenêutica não gosta desse caminho, né, a hermenêutica tradicional segue um outro caminho ainda muito próximo de um outro filósofo chamado William Dilthey. Né. O que aconteceu? Essa hermenêutica fenomenológica, né, que aí tem vários autores, né, o Heidegger começa, depois ele desiste disso em 30, né, mas outros autores continuam de modo crítico, inclusive ao Heidegger, ao Husserl, né, e aí o Thomas Kuhn aparece, né, o Gadamer, né, que eu acho que é o principal filósofo, né,
Quando Gadamer vai para os Estados Unidos, ele começa a incorporar certos elementos, né, do pensamento do Thomas Kuhn, justamente para pensar uma hermenêutica da ciência contemporânea, né? Obviamente, a concepção de ciência dessa tradição é diferente da concepção analítica de ciência, né? Já que a gente aqui entende, né, enquanto hermenêutica, ciência, muito mais vinculada a uma certa tradição que vem lá das ciências da natureza versus ciências do espírito, lá do século, enfim, a partir do século XVII, depois com Dilthey no século XVIII, né? Justamente numa contraposição ao posicionamento do Kant, né? Então, é justamente essa outra tentativa, né, de pensar a ciência nesse âmbito mais amplo, né, da filosofia ou da questão do sentido, seja lá como for, né, pensando isso ontologicamente, que a questão aparece, né? E aí, né, essa deixa que o Thomas Kuhn deu, né, Thomas Kuhn vai lá e há uma volta, né, há um duplo movimento, né, acontece à medida que, e aí eu acho que isso pode ter irritado, eu acho que algumas pessoas aqui falaram um pouco disso, né, de um certo descontrole, né, em relação a certos conceitos e a certas leituras, né, talvez, né, seja o próprio Thomas Kuhn ter provocado isso, né, quando ele coloca nos seus livros também essas possibilidades de aproximação, né. Então, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a hermenêutica filosófica vai se prender principalmente a 3 ideias, né. Primeiro, a questão da linguagem, depois a questão de uma certa historicidade do conhecimento, e terceiro, a questão da comunidade, né, a comunidade linguística, né. Então, quem faz hermenêutica faz sempre dentro de uma certa comunidade, a partir de certas tradições, etc. E isso me parece ter certas afinidades ou diferenças, né, com o que foi falado até aqui em relação ao Thomas Kuhn, né. E aí o Gadamer, aliás, antes do Gadamer, eu peguei uma citação de um texto, que eu não sei se vocês conhecem, um texto americano, né, de um americano, aliás, eu não sei se ele é americano, mas a primeira versão é americana, chamado 5 Faces da Modernidade, de um autor chamado Matei Kalinescu, né. E ele diz o seguinte, que eu acho que é uma passagem que diz um certo comportamento, né, e aí eu acho que, pensando aqui, especialmente nas áreas consideradas soft science, né, não hard science, né, pensando lá em Stanford, né, ele diz o seguinte, né, a citação, ele diz o seguinte: as mais abrangentes apresentações das questões do pós-modernismo por vezes incluem referências a problemas e conceitos epistemológicos, tais como a crise do determinismo, o lugar do acaso e da desordem no processo natural, o princípio de determinação de Heisenberg, a questão do tempo, e particularmente do tempo irrepreensível, cujo reconhecimento removeu o poderoso modelo clássico do universo como mecanismo de um relógio, a visão das teorias científicas de Karl Popper, em termos de falseabilidade em vez de verificabilidade, e aí, grifo, e os paradigmas e revoluções científicas de Thomas Kuhn. Subentende-se que tais ideias, eu acho que isso é importante, né? Subentende-se que tais ideias podem ser facilmente mal interpretadas e distorcidas por críticos literários e artistas. Mesmo assim, o novo interesse dos críticos em questões teórico-epistemológicas vem de um verdadeiro sentimento de que ocorreram mudanças importantes nos modos como a ciência se vê a si própria e a legitimidade de seus métodos de inferência. Fim da citação. Acho que é uma citação que um pouco situa, né, esse movimento, né, que incorpora o Thomas Kuhn, né, e eu acho que essa ponte foi feita pelo Thomas Kuhn, né. O meu argumento é um pouco isso. No caso da hermenêutica filosófica, tem um livro que foi lançado por 2 filósofos, um australiano chamado Jeff Malpass e outro espanhol chamado Santiago Zabala, por ocasião dos 50 anos da principal obra do Gadamer, Verdade e Método, onde eles falam, né, do Thomas Kuhn no seguinte sentido, né, eles apontam a ideia de que a hermenêutica se preocupa,
né, com um certo movimento que há, não das ciências naturais para as ciências do espírito, tal como lá no Dilthey, mas ao contrário, né, de uma certa alergia ao método, né, a ideia do método como algo problemático, alérgico, né, à medida que, para muitos autores, o método se torna uma ficção, né. É horrível falar isso, mas, enfim, ele coloca dessa forma. Bom, eles falam isso a partir do seguinte ponto, no livro, né, eles colocam, olha, a hermenêutica, ela não quer fazer do método algo inválido, mas ao mesmo tempo ela quer sempre repensar essa relação, né, método-verdade, né, e aí a ciência é justamente um tipo de trabalho que é central, né. Só que tem um elemento que é reforçado aí na questão pela hermenêutica, que eu acho que o cientista, eu não sou cientista, mas ele coloca isso de uma outra maneira, mas eu acho que o hermenêutica coloca de uma outra, e é importante dizer aqui, que é justamente a própria relação entre teoria e prática, né? Entre teorias científicas e prática científica, pensando prática científica aí num sentido mais amplo, né? Se a gente pensa para a universidade, é um lugar, né, onde se faz ciência, né, e queremos fazer ciência, mas existem diversas possibilidades de ciência, e aí, né, vem o problema até que ponto a teoria e a prática, né, estão ali, né, se relacionando, né, e aqui a gente pode pensar inclusive em alguém que está no seu gabinete fazendo teoria sobre a realidade, né, que é talvez muito mais longe da prática do que alguém que está no laboratório, né. Então, eles dizem o seguinte, que a hermenêutica, e aí se aproxima justamente dessa ponte, né, é uma prática de uma maneira que não evita a teoria, né? E aí eu acho que isso é uma forma da hermenêutica também receber o argumento uniano, né? Mas em vez disso entender a teoria como sempre orientada para a prática. A teoria é inevitavelmente voltada para a sua aplicação, assim como todo compreender. Então a prática aqui não é entendida apenas como a aplicação da teoria, né? Mas que toda a teoria está remetida à prática, né? Eu acho que se a gente pensa aí um pouco na contribuição do Thomas Kuhn, me parece que há aí um sinal, né? E eles lembram justamente isso, né? Eles falam, né? Eles fazem uma referência explícita ao Bernstein, né, como aquele que apontou na sua obra, para além do objetivismo e relativismo, um explícito engajamento entre hermenêutica e filosofia da ciência. Então eles voltam lá naquilo que o Bernstein falou antes, né, sobre o Thomas Kuhn, né? E eles dizem que o Bernstein viu isso no Thomas Kuhn e depois no Don Eid, né, que é uma figura importante aí para a interdisciplinaridade. Eu sei que vocês leem aqui. Ao mesmo tempo que o Don Eid desenvolveu um certo realismo instrumental, como um questionamento, segundo eles, evidentemente hermenêutico, Bernstein afirma que Kuhn, reconhecendo a influência hermenêutica em seu próprio pensamento, aponta para a possibilidade de pensar a ciência ou a razão hermenêutica na época da ciência, que é o texto do Gadamer, né? E eu cito a atenção essencial, né? O Thomas Kuhn diz lá: em meu caso, porém, a descoberta da hermenêutica resultou em mais do que fazer a história parecer importante. Seu efeito mais imediato e decisivo incidiu, ao contrário, na própria visão que tenho de ciência, né? Bom, nesse sentido, né, a hermenêutica filosófica acaba, né, eu acho que trazendo aí, o próprio Gadamer, né, lembra isso, né, justamente porque a hermenêutica é uma área histórica também, né, e ela sempre tenta, né, repensar o próprio processo da ciência moderna e como esses desdobramentos acontecem até hoje, até a tecnologia, a tecnociência, se a gente quiser usar o termo, positivamente e negativamente, né. Então, o Gadamer parece ver no Kuhn, né, uma aproximação entre as práticas científica e vital, né, e aí pensando stricto sensu, lato sensu, né, onde o próprio engajamento da hermenêutica, né, e aí eu acho que tem a contribuição para a hermenêutica, né, tem uma leitura hermenêutica aí que é feita depois, seja ela correta ou não, né, e acho que esse movimento não diz respeito só a uma tentativa teórica, né, mas a própria prática que a gente vê, né, tem pedagogo lendo Thomas Kuhn, né, tem artista lendo, tem o cara da dança,
né? Educação física, sei lá no Piauí tem serviço social, né? Sei lá, saúde coletiva, né? Então assim, o Thomas Kuhn é o ponto comum, né? Quer dizer, eu acho que a gente pode aqui pensar a diferença, mas a gente pode pensar também aquilo que é comum, né? Quer dizer, e acho que isso é produtivo, né? Produtivo porque, né, a gente conversou até um pouco esses dias, né, Paulo, sobre o ensino, né? O ensino é uma área gigante, né, imensa. Então você publicou lá um texto na área de ensino, milhares de citações, né? Seu Google acadêmico bomba, né? E leem Thomas Kuhn, né? Leem bastante, né? Então assim, eu acho que do ponto de vista hermenêutico me interessa pensar aqui justamente como Thomas Kuhn como essa questão comum, né? Que para além das possibilidades de interpretação, né, é alguém que nos reúne, né, inclusive aqui, né, numa faculdade de ciências aplicadas, né, interdisciplinar, ou lá no departamento de filosofia, onde as pessoas estão dentro dos seus quadradinhos, né. Enfim, vou citar o Gadamer, ele diz o seguinte: reconhecer uma consciência histórica, reconhecer uma consciência historicamente afetada nas ciências humanas não era o meu único objetivo, pois as dimensões fundamentais de que chamei de problema hermenêutico são muito mais amplas. Nas ciências naturais também há algo como uma questão hermenêutica. Seus caminhos não são meramente metódicos ou progressivos. Isso já foi demonstrado de forma persuasiva por Thomas Kuhn. Assim como em sua interpretação em relação a Aristóteles. Ambos deixam, no caso, Thomas Kuhn deixa claro que o paradigma reinante é decisivo, tanto para as questões que a pesquisa evidencia, como para os dados que examina, e estes, aparentemente, não são apenas o resultado de uma pesquisa metódica. Galileu já havia afirmado mente concipio. E ele continua, e é para terminar. Não me parece que se encontre uma contradição com a lógica da investigação científica a elaboração realizada por Thomas Kuhn com respeito à importância do paradigma para o progresso da investigação. Sua teoria da revolução na ciência crítica, em vez de falsa estetização do progresso linear, que se pretende vincular ao progresso da ciência, mostra a descontinuidade que provoca o respectivo domínio dos projetos básicos paradigmáticos. A isto está vinculada toda a problemática da questão da relevância, e esta é uma dimensão hermenêutica. De maneira similar, a vida da construção de uma linguagem científica inequívoca, que estaria em condições de refazer a construção lógica do mundo, tinha que tropeçar com dificuldades. Foi especialmente a autocrítica de Wittgenstein em sua concepção de jogos de linguagem que abriu uma forma de acesso totalmente distinta. A originária referência à praxis de toda a linguagem, e aí praxis não tem nada a ver com marxismo, né? Nada a ver com a aplicação da teoria, mas diz respeito a esse âmbito, né? Esse âmbito onde está inserido inclusive a ciência e toda a tecne, né? E toda a produção, né? É uma coisa, a princípio, é pensada equilibradamente, né? Apareceu em um lugar de uma linguagem científica unívoca. E com isso se modificou a tarefa lógica da fundamentação do conhecimento na chamada filosofia analítica da linguagem, que se dedicara à análise lógica das diferentes formas de linguagem, jogos de linguagem. O Gadamer diz isso na Razão na Época da Ciência, né? E o Thomas Kuhn aparece lá justamente em referência ao Bernstein, que diz que a atenção essencial foi lida justamente nesse caminho, né? Então, por isso, hermenêutica para mim aqui é justamente, né, para terminar, essa relação entre esses textos, né? Então eu entendo a hermenêutica como esse movimento que a gente também faz quando a gente lê os autores, né? Eu lembro que isso me chocou um pouco no início da graduação, quando o professor me disse que fazer filosofia é lidar com textos, né? E, enfim, um monte de gente morta e textos, né? Enfim, muito obrigado. Perguntas e questões. Já estamos tendo inscrições aqui, o Peter, a Marta, o professor Silvio e o professor... Oi? Você também quer? Então a gente também vai deixar ele perguntar. O professor Mauro, o Rodolfo e o Robinson. Oi? Sim.
Eu só quero fazer um comentário brevíssimo, porque como vocês viram, temos muitas questões. Que, de uma certa forma, fazer uma articulação entre as duas falas, né? Na verdade, nenhuma pretensão de articular as falas. Na verdade, é pontuar duas coisas, né, que me chamaram a atenção ouvindo vocês, né? A primeira é essa dimensão do tensionamento entre articulação e demarcação, né? Então, as inquietações, gostei muito, evidentemente, da sua fala, Paulo, né? A própria problemática que você levanta realmente é muito interessante. Vamos, né, gostar muito de ver o texto desenvolvido para a gente poder degustar. Mas essa questão da demarcação que você traz, né, que o próprio Thomas Kuhn coloca de uma forma clara entre história e filosofia, que é clara, né? Mas enfim, ele acaba em algum momento, por algumas circunstâncias, demarcando tão fortemente história e filosofia, mesmo a sua obra tendo sido importante justamente na articulação das duas, né? Isso me reverberou na fala do Gustavo, quando ele traz esse traço hermenêutico da ponte, né, do diálogo e das relações, né? E aí, pensando na obra do Thomas Kuhn, não só esse aspecto interno da obra dele, mas justamente nessa dimensão relacional dos campos, como ele tem esse papel, né? E foi uma pena que o professor Oswaldo Bueno Amorim Filho, que é professor titular da UFMG da Geografia, aposentado já da UFMG há mais de 20 anos e já aposentado da PUC há 2 anos, né? Que é da Geografia, e ele é um estudioso, né, da epistemologia e da história da Geografia, e ele estaria aqui conosco, infelizmente não, mas eu ainda tenho a esperança de que o texto dele possa entrar no nosso dossiê, porque uma das questões que nos fomentou ao organizar o evento, infelizmente não conseguimos fazer isso se realizar muito em falas aqui, são essas repercussões do Kuhn nas respectivas disciplinas científicas, né, como a geografia. E aí a noção só para não deixar isso passar, a noção de paradigma na geografia, e isso é uma das questões que ele trabalharia, ela tem sido utilizada desde a época das repercussões iniciais da obra do Kuhn na ciência geográfica como demarcação. E uma demarcação, inclusive, que se arvora um sentido belicoso, autoritário, de exclusão de possibilidade de pensamento. Então, a noção de paradigma e aquele esquema que o próprio Kuhn e todo mundo criticou, ele passou a ser utilizado na geografia e em outras áreas para demarcar relações de poder dentro das respectivas áreas. Então, a sucessão de paradigmas como a aniquilação de formas, né, que se sucedem e que passam a interditar outras possibilidades, né? Então, eu estou fazendo essa conexão aqui por conta, né, da demarcação interna e externa e das possibilidades de diálogo, a transitividade, né? E aí eu acho que com ir para a filosofia da linguagem e trazer esses outros elementos, eu acho que dá outras questões para a gente pensar, né, nos debates do desenvolvimento das respectivas áreas, mas também das possibilidades interdisciplinares. Ponto. Vou passar, então, a fazer a nossa... isso. Pode ficar, Pedro. Se quiser, o Thiago se dispôs a levar o microfone até aí. Mas se quiser vir também, você fique à vontade, evidentemente. Deixa eu anotar aqui. Obrigado pelas apresentações, mas o meu comentário... eu temo que ele seja um pouco longo, mas eu gostaria de fazê-lo a apresentação do Paulo. E aí eu preciso colocar o preço que eu fui físico por 30 anos. E isso é uma bênção e uma Tá, agora melhorou? Acho que e aí, sendo uma bênção e uma maldição, me ocorreu, né, que a minha fala foi sobre um determinado aspecto, mas
Com essa condição que o Paulo mostrou de um Kuhn que precisa da história para a filosofia, como o cientista precisa dos dados de laboratório para fazer, e no final ele praticamente diz que não precisa de dados, que ele pode derivar a partir de uma teoria mais geral. Parece aquele paradigma terceiro que eu mostrei lá do pessoal das simulações, diz que não precisa mais de experimento, porque as simulações são... Então, mas o que eu queria falar mesmo, é de como é que um físico vê isso. Quer dizer, pelo menos este físico, ele fica maravilhado, ele não vê nenhuma contradição, ele vê complementaridade. Né? E aí talvez, e por que essa complementaridade? Eu vou ter que ir além de Kuhn e chegar no Gerald Holton, que propõe uma análise temática, né? Que inclui um pouco das perspectivas individuais, psicológicas, né, de quem está fazendo ciência. Aí você tem duas grandes classes de temas. Você tem o reducionismo, que são os físicos que são assim fascinados pela ideia de pegar uma série de fenômenos e encontrar poucas leis básicas que explicariam tudo. E você tem, por outro lado, aqueles que dizem isso é humanismo nenhum. É óbvio, é aceita entre nós a hipótese reducionista. Mas, e que você tem que buscar as poucas leis fundamentais a partir do qual tudo emerge. Que explicaria os fenômenos. Mas daí ele avança dizendo, mas, por outro lado, a habilidade de reduzir a natureza a poucas leis, a hipótese reducionista, não implica numa perspectiva construcionista. Ou seja, a partir dessas poucas leis, você consegue explicar reconstruir a complexidade do universo. E aí ele faz ele advoga pelo outro tema, que é a emergência. E ele faz uma hierarquia, ele constrói uma hierarquia. Rodolfo, está aí? Tá, Rodolfo é um físico, tá? E ele constrói uma hierarquia no coisa de ciências. Ele começa com física de partículas, que seria mais reducionista, né? E vai crescendo em complexidade e passa pela psicologia, ou seja, um físico que em 1972 reconhecia a psicologia como ciência. E a última, mais complexa, é as ciências sociais, segundo ele. E ele fala o seguinte, que coloco essa hierarquia de complexidade, mas isto não significa que química seja física aplicada. Isso não significa que ciências sociais é psicologia aplicada, né? Porque a psicologia trata das partículas fundamentais da sociedade. Não. Cada uma dessas ciências tem o seu próprio conjunto de leis, o seu próprio grau de complexidade, os seus próprios paradigmas, para emprestar uma palavra comum aqui. Ou seja, essas coisas todas são compatíveis para ele, ou melhor, são complementares para ele. Então, em cada uma delas, você pode buscar uma hipótese reducionista, que é o Kuhn 1, que é o Kuhn 2, como você também tem que usar o Kuhn 1, não tem problema nenhum. Sabe quem escreveu esse manifesto? Em que você poderia traduzi-lo em termos kuhnianos, né, de cada tempo ter um paradigma, etc. e tal, foi o Philip Anderson, aquele prêmio Nobel que foi colega de doutorado do Thomas Kuhn. E esse é um dos artigos mais citados
de um físico fora da física, de administração de empresas à sociologia da ciência, né? Eu queria dar essa... A gente passar, fazer todo mundo fazer as questões para a gente voltar por causa do tempo, senão Isso aqui não está funcionando, né? agora funcionou, mas se quiser usar esse, fique à vontade, qual preferência. Pode ser. Duas coisas bem rápidas. Ao Gustavo, você falou no começo que você estava alinhavando esse texto e que ontem você teve dúvidas. Por quê? Espero que eu não tenha nada a ver com isso. É bom. Depois o Paulo, falou uma coisinha rápida pro Paulo. Então, o senhor me provocou ontem, né? Que eu pensei, pô, eu não posso ser um filósofo sério aqui, né? Então, como eu sigo seus textos sempre, eu falei, não vou passar essa vergonha, né? De tentar ser filósofo sério com o professor Silvio aqui, né? Não, mas está tão bem encaminhado aí a sua. Obrigado. Obrigado. Tá certo. Paulo, a sua exposição também muito instrutiva, né, me faz pensar numa hipótese assim. Se o Kuhn tivesse aprendido português e lido o Fernando Pessoa e ficado gostando daquelas coisas dos heterônimos, né, e resolvesse depois do Estrutura adotar um heterônimo, você acha que alguém teria reconhecido alguma relevância nos textos desse heterônimo, que ninguém saberia que era o Kuhn, os textos posteriores? Né? Obrigado, Paulo. Vamos deixar rodar? Muito bom. Quem agora? A Marta. Eu tenho aqui a Marta, Mauro, Robinson e Rodolfo. Eu esqueci alguém? Acho que são esses, né? Quer usar esse? Escolha. Serve-se de microfone. Bom dia, gente. Eu que sou das artes cênicas, fico muito à vontade vendo esta cena que está aqui. Eu falei para ele, me tiro uma foto quando o Peter ficou cá. Parecia que ele estava assim, tipo, juiz aí, vocês. E o Peter, por favor, gente. Essa foi uma imagem assim, que apareceu na minha cabeça de artista. E que por isso eu também estou aqui fazendo pergunta, porque gostei muito que vocês trouxeram essa alusão das artes, e a gente fica pensando na ciência. E às vezes as artes também têm uma irmandade. Preferia falar assim. Com Peter, eu estou tomando agora uma disciplina, eu sou estudante do mestrado interdisciplinar, e eu sou advogada e atriz. Então também me senti muito identificada com Kuhn, no momento, quando você falava, Paulo, que ele estava nessa dicotomia, historiador, filósofo. Eu sou filósofo, sou historiador. Eu às vezes penso, sou atriz ou sou advogada? Não, sou as duas. Ou assim, fico também um pouco embatida como Kuhn. Então, gostei muito da sua fala, queria agradecer também, pensar essa interdisciplinariedade, como transita. Eu falo assim, transita no meu corpo essa interdisciplinariedade, e às vezes eu falo mais advogadamente, e às vezes falo mais atrizmente. Então, bom, queria também me colocar aí um pouco em Kuhn, nesse espaço, e ver como às vezes não hay que demarcar tanto, às vezes se dá naturalmente e vão aparecendo as coisas. Eu acho que Kuhn talvez teria esse mesmo medo que eu tenho às vezes, quando eu tenho que escrever a minha dissertação, que eu não sei se escrever ela como advogada ou como atriz. Fico aí nesse embate permanente, e Kuhn estuvo vivo até faz pouco tempo, mais ou menos contemporâneo da gente, e ainda não temos resposta de como a gente converger nessa interdisciplinariedade. E depois, bom, gostei muito também das suas colocações, Gustavo, e que você falava das hard sciences e das soft sciences. Também com Peter, eu estive na sala de aula, falava, a física é muito rígida. Ele falou,
Ele ficou muito incomodado quando eu falei a física é rígida. eu como artista olho para a física e para mim é muito rígida, é muito difícil compreender ela. Quando ele fala da física, eu fico assim, confundida, não consigo compreender. Então, também como fazer esse diálogo interdisciplinar, acho muito necessário. Ontem no colóquio, muita filosofia, não conseguia compreender muita coisa. E hoje que vocês trouxeram a interdisciplinariedade, queria perguntar como a filosofia pode nos dar ferramentas para compreender, para fazer esse caminho interdisciplinar, para eu não ficar incomodada com esses dois conhecimentos que me transitam. Era isso. E muito agradecida. E outra coisa que não queria esquecer de falar, é que aqui na sala eu comecei a contar quantas pessoas estamos. 21, assim como Peter gosta de contar e fazer contas e cifras, minha referência neste momento é Peter. E fiquei pensando, somos a terceira parte, somos mulheres presentes. Eu nunca posso deixar de pensar nisso. Nas mesas, quantas mulheres temos presentes. Então, também a ciência feita por mulheres, como é necessária e como nas próximas... nos próximos colóquios, nos próximos encontros, pensar um pouco nisso, como as mulheres podemos estar presentes na ciência também, nos debates, nos colóquios, e quero muito escutar a fala da professora agora na tarde, porque vai ser a segunda mulher também em estar aqui presente, e gostaria de ter visto mais presença feminina sem desmeritar a vocês e as suas falas, suas colocações. Muito obrigada. O que vocês acham da gente dividir? Porque tem mais 3? Vamos então, gente, passar para cá. Temos mais 3 inscrições depois. Aí a gente... Tudo bem? Para não acumular demais? Bom, quando você tem muita pergunta, é que você vai respondendo o que você quer também, né? Vai acumulando, mas acho que essas daqui estão bastante relacionadas aqui, pelo menos da minha parte, né? Um pouco de como entender a relação entre história e filosofia e... Assim, talvez contar uma parte mais biográfica sobre o Kuhn, né? Que eu acho que explica um pouco essa transição. Pelo menos tem algumas pessoas que acham que explica, né? Então, o Kuhn, ele é um físico que quer trabalhar com filosofia. Ele acha que ele não... o tipo de filosofia que ele conhece, que talvez seja uma filosofia mais de manual, não conhecia profundamente os filósofos Carnap e Popper. Mas ele acha que ele nos contenta com aquilo, ele acha que não escreve bem a ciência e vai trabalhar com história da ciência e se profissionaliza, vira um professor de história da ciência reconhecido. E aí vai escrever um livro de filosofia que fica famoso por ser uma contribuição de um filósofo, ou pelo menos de uma tentativa de falar de filosofia. E é interessante ver como os debates, ainda aqueles debates 65, que é logo depois, né, do que ele publica, várias das críticas que são feitas a ele são de que o Kuhn não entende filosofia, que ele não domina aqueles temas, que ele não usa alguns conceitos que parecem óbvios, demarcação, diferença entre normatividade e descrição. E várias pessoas apontam para ele, né, que ele não chamam ele de historiador, mas num sentido depreciativo, né? Ele não é um filósofo, não é um historiador. Não, Kuhn é legal, tem umas ideias boas, mas é história, não é filosofia. Filosofia é outra coisa, né? E que de fato era outra coisa, se você imaginar o que era filosofia, que era feita em grande parte, talvez, do mainstream de filosofia inglesa naquele momento, né? Então, como a contribuição do Kuhn, em grande parte também, um dos resultados é mudar a própria concepção que a gente tem de filosofia da ciência, né? A gente está falando aqui talvez do que o Kuhn traz para a história da ciência, o que o Kuhn traz para a sociologia da ciência, mas já é quase ponto pacífico para a gente que o Kuhn é um filósofo, né? Isso que ele faz é filosofia. E isso foi uma certa disputa, né? Uma disputa de ideias, né? Uma disputa dentro do campo de o que significa fazer filosofia da ciência, né? Inclusive trazer a história da ciência, que parecia algo que não era pertinente a uma investigação filosófica, né? Então, como essa interdisciplinaridade dele fez mudar o próprio campo da filosofia da ciência, né? Como se concebia. E aí, talvez explicando talvez essa reviravolta que acontece, né? Dele ir para uma filosofia que parece abandonar a história, né? Uma das coisas que é uma explicação talvez psicológica, né? Biográfica, né? Mas as críticas mais severas que ele recebeu foram sem dúvida dos filósofos, né? Ele tem uma aceitação muito boa nas ciências naturais, nos cientistas que gostam do que ele fala, dizem que descreve bem,
os sociólogos também vão empregar bastante, os historiadores vão trabalhar com metodologia relevante, mas os filósofos batem muito no Kuhn, né? E ele vai passar um pouco o resto da vida dele tentando discutir com esses filósofos, né? Então, a mudança é também uma mudança para responder esses questionamentos que foram feitos por filósofos. E o Kuhn percebe, ou talvez ele se sente impelido, a dialogar e trabalhar com filósofos que eram os filósofos conhecidos da época, né? Então, e discutindo as questões que eles debatiam. Então, o Kuhn, de alguma maneira, vai tentar se inserir no debate que existia na década de 70, 80, na filosofia da ciência e na filosofia de maneira geral, filosofia analítica, né? Então, ele vai discutir com Putin na teoria da causal da referência, que era o que tinha de mais importante naquela época. Ele vai discutir com Davidson a questão da tradução dos esquemas conceituais. Então, vai falar com Kitcher, com Quine. Então, ele vai tentar se inserir numa filosofia mais mainstream, talvez como uma tentativa de explicar melhor as ideias que ele tinha de alguma maneira intuído, os conceitos que ele tinha criado e que não tinha talvez uma base filosófica tão forte quanto ele gostaria, os outros gostariam, mas talvez um modo também de, não sei, se colocar naquele campo e trazer a estrutura das evoluções científicas que ele produzia para dentro das discussões mais contemporâneas em filosofia da ciência. Então, não sei, algumas transições que talvez expliquem essa mudança também dos textos que ele produz. Sobre a pergunta do professor Silva, né, esse Kuhn que parece um outro Kuhn, e de fato eu acho que parece um outro Kuhn, tem alguns temas que se repetem, ou tem vários temas que você vê uma continuidade, né, a própria noção de incomensurabilidade, que ele fala, ó, lá era a noção mais importante que eu tinha na estrutura, é a incomensurabilidade, e eu estou falando dela aqui nos últimos 30 anos, em todos os meus textos, isso é o que tinha mais importante. A evolução científica, ele vai dar uma outra caracterização, mas talvez seja uma resposta um pouco subjetiva. Eu acho que a estrutura é um livro que traz uma série de inovações, e ela tem uma riqueza que não sei se... Eu gosto dos outros textos do Kuhn, mas eu acho que é um grande livro, é um clássico, né? Ele revoluciona a maneira como a gente vê a história da ciência, né? Como a gente pode ler. Ele traz uma série de conceitos que o Kuhn de alguma maneira vai criar e que servem, acho que, uma caixa de ferramentas para a gente pensar a história da ciência, né? Uma revolução no sentido de uma mudança de paradigma, noção de paradigma, ciência normal. Então acho que tem uma série de caixas de ferramentas lá que ele traz que ajudam a gente a ter um outro olhar para a história. Eu sou um pouco crítico de algumas coisas que o Kuhn faz depois. Eu acho que ele foca muito em filosofia da linguagem, especialmente na noção de taxonomia, que eu acho problemática. Eu não sei quando sobreviveria disso, né? Eu acho uma visão muito estreita. Então ele vai falar de filosofia da linguagem, como eu disse, aqui tentando resumir bem rápido, ele vai falar bastante de filosofia da linguagem. E para ele, o que tem de central numa linguagem científica, né, uma teoria científica, talvez as coisas se misturam um pouco, é que você tem categorias, que ele chama de conceitos para espécie, né, mas termos gerais, e que esses termos se organizam de uma maneira hierárquica, como uma taxonomia de espécies, né. Então ele vai desenvolver um pouco a teoria dele a partir dessa noção de taxonomia, que eu acho limitada, mas aí acho que vai para outro aspecto. Mas acho que ele tem outros momentos interessantes. Tem um artigo que ele fala de objetividade, juízo de valor e escolha de teorias, que ele vai propor uma releitura daquilo que ele falou sobre controvérsias científicas e como os cientistas podem discordar. Você não tem uma maneira algorítmica de responder essas discordâncias, mas ainda assim você tem uma comunidade que produz um conhecimento e um consenso. Então acho que ele tem algumas ideias muito interessantes, ele explora de maneira profunda alguns dos conceitos que ele trouxe, mas acho que a estrutura ainda é um clássico no sentido mais forte do termo, né? Que você traz uma série de inovações e um livro que você volta a ler e sempre traz ideias interessantes para se trabalhar. Então não sei se esse heterônimo seria tão famoso quanto com o original. E eu não sei, tentei usar um pouco outras duas questões para falar um pouco dessa trajetória do Kuhn e como ele lidou com a interdisciplinariedade, né? Eu não sei muito como responder a isso. Acho que aqui eu estou no campo do filósofo, eu trouxe aqui alguns problemas, tentando pensar também como que outras pessoas podem ver essas questões que o Kuhn pensa e essas dificuldades que ele encontra, como isso pode chegar a outras disciplinas e ter uma resposta. Se isso se aplica de fato à física, se existem maneiras de praticar física, né, mais reducionista, uma mais abrangente, mais empírica, como isso se encontra em outros campos, né, se
essa relação em filosofia histórica, talvez se desse uma relação em filosofia e outras disciplinas, né? Mas não sei, também não tenho muita resposta para isso. Foi uma elucubração mais geral aqui. Obrigado, Paulo. Gustavo? Então, eu acho que essa questão da interdisciplinaridade... Desligou. Tá. Foi. Foi? Agora foi. Agora foi. Foi. Tá. Pois é, eu acho que essa questão, assim... Tem muitos caminhos para pensar essa questão, né? Então, eu acho que muito mais do que uma teoria sobre interdisciplinaridade, eu acho que as pessoas se aproximarem, conversarem, né? Eu acho que a gente precisa, enquanto filosofia, promover momentos de encontro, entendeu? Eu fico pensando isso, porque eu acho que o encontro é produtivo, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa é possível num ambiente onde fazer filosofia ou fazer ciência, ou pensar a universidade aqui, é um lugar de colaboração. E nem sempre é, né? Você sabe que é um lugar de disputas, né? De brigas, de concorrência, né? Plágio, aí um copia do outro. A gente vê muito essas contendas, né? Em departamentos, enfim, onde a concorrência ela é mais forte que a colaboração, né? Então, enfim, pensando de modo prático mesmo, de modo bastante prosaico, né? Mas teoricamente eu acho que a interdisciplinaridade deve ser feita por você, né? Você tem que fazer isso, né? Você já é interdisciplinar, né? Advogado e artista, né? E então eu acho que já tem aí um bom começo, né? Mas enfim, eu acho que é uma questão muito, eu acho que para as áreas em geral e para nós da filosofia também, porque eu acho que a experiência da filosofia ela é importante porque todo mundo discorda a princípio, né? Então, se você perguntar a 3.000 filósofos o que é filosofia, cada um vai dizer uma coisa discordando do outro, e é normal isso, faz parte da performance, né? da atitude da área, né? Então, eu acho que é uma comunidade pela negação, né? Pela negatividade, né? Isso é legal, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que assim, a colaboração é algo que fomenta, entendeu? Esse movimento de repensar as coisas, de pensar com outros olhos, né? Esse mesmo professor que tinha estudado lá com o Popper, né? Ele falava que era trocar de óculos, né? Tem um óculos aí... Inclusive ele tinha 4 óculos, ele trocava de óculos, olha, agora eu sou... Era ótimo o professor Sérgio Fernandes, né? Tirava óculos, agora eu não sou mais filósofo, agora eu sou, sei lá, ele gostava da psicologia, eu sou psicólogo, né? Aí, enfim, agora eu sou budista, agora eu não sou, agora eu sou tomista, agora. Então assim, eu acho que é um pouco esse movimento de que as áreas, né, a gente é muito seguro na demarcação, né? A demarcação é um conforto. A gente conversa com os nossos pares, né? Então, assim, eu acho que isso é interessante de pensar também, né? Acho que em relação à questão do feminino, né? A filosofia está passando por um movimento agora bastante interessante de tentar repensar o lugar da mulher na história da filosofia. E, né, lá no Piauí mesmo aconteceu uma coisa interessante. Lá a gente tem 101 dissertações de mestrado, né? E das 101... 70 são de mulheres, né? Então, assim, uma coisa que veio antes da filosofia. Agora a filosofia de fato está lidando com isso e é uma coisa que de fato tem que ser pensada, a universidade, enfim, a gente vive aí. São questões que apareceram agora, né? De colonialismo, decolonialismo. Acho que é uma coisa que, por um lado, é uma moda, mas por outro lado tem que ser pensado, né? E muita coisa vai acontecer ainda, né? Como a universidade é um lugar que o Eduardo sempre conta pra gente, que a universidade não é o lugar do Instagram, né? Não é o lugar do, sei lá, da lacração, né? Também pode ser, mas não é. É o lugar do tempo, né? A gente podemos nos demorar aqui, né? Então eu acho que é um pouco isso, entendeu? Eu penso dessa maneira, falando um monte de coisa aleatória, mas, enfim, é um pouco essa... E acho que o ICSA é uma ótima oportunidade para que essas coisas sejam pensadas e realizadas, né? Eu conheci, por exemplo, o Peter numa banca da Nara, né? Isso é um projeto que eu pensei, poxa, nunca o físico vai ler isso aqui. O Peter... E foi incrível, né? Enfim, brigou com a Nara, depois voltou com a Nara, depois
se amaram no final e foi ótimo, entendeu? E é justamente isso, né, esse movimento de que a gente faz a coisa na prática. Na prática enquanto comunidade, né, universitária, que dialoga, que está aqui, que está... Né, tem um monte de coisa para fazer em casa, mas a gente está aqui. Né, sei lá, o professor Silvio super ocupado, mas está aqui conosco. Né, o professor Mauro está aqui, né, o Paulo veio, o professor Sibeli, né, o professor Robson. Né, enfim, eu acho que é um pouco esse movimento que faz a gente ainda se demorar, né, para pensar, né, seja qual for a sua orientação filosófica. Né, então, enfim, falei demais. Professor Mauro? Ainda nós temos agora o professor Mauro, o professor Robinson e o Rodolfo. Tá bom? Bom, primeiro parabéns aos dois, né? Excelentes falas. Para o Gustavo. Gustavo, eu fiquei pensando, você está propondo, né? Você falou o continente e a ilha, né? Você está propondo um diálogo entre duas tradições, né? Você falou várias coisas, falou de diferenças hermenêuticas, né? Mas no fundo, né? Essas experiências que foram tentadas por autores como Hort, por exemplo, né? Ou Apel, do outro lado, né? Do continental. Qual que é o limite disso, né? No caso do Apel, ele dizia assim, né? Ele se aproxima da tradição analítica, mas ele fala que tem um certo ponto do que ele chama de esquecimento do logos, né? Então, uma abordagem hermenêutica não poderia abrir mão de certos princípios, né? E é isso que eu estou tentando pensar com você, quer dizer assim, se a gente vai a partir de Thomas Kuhn, qual que é esse limite do logos, né? Porque senão... o Hort está disposto a abrir mão num processo hermenêutico, né? E aceitar mais a hermenêutica nesse sentido, e o Apel não, né? Então, quer dizer, se a gente pensa Wittgenstein, a gente pensa Kuhn e a hermenêutica, né? Quer dizer, até onde a gente pode ir. Então, se tem essa limitação, se tem essa interdição, vale a pena esse caminho? E a outra questão o que é que não se pode fazer de uma perspectiva kuhniana que se precisa da hermenêutica, entendeu? Estou tentando te colocar num beco, né? Essa é a pergunta. Para o Paulo, eu fiquei pensando se não seria o caso de matizar a questão da história entre uma espécie de ciência da história e filosofia da história. Então, quer dizer, como é que essas falas do Kuhn com relação à história, né? Você fala, ele vai abandonando a história. Se a gente lembrar que evolução e história, né? Quer dizer, são distintas, né? Mas são o século XIX, o século da história, o século da biologia, a ideia de evolução, a ideia de progresso, a ideia de história. De alguma forma, essas ideias, né, suscitam uma filosofia da história, né? Então, será que a ideia de história de Kuhn, ela desaparece? Ou será que ela muda? Sabe? Quer dizer, ele está menos preocupado de uma história propriamente dos historiadores, de fazer, né? Mas ainda tem uma inspiração histórica que seria uma espécie de transformação, né? De uma concepção mais filosófica, mais de talvez não uma filosofia da história teleológica, nada disso, né? Mas estou dizendo assim, da mesma forma que você não pode pensar uma teleologia na evolução, certo? Então, paralelamente, será que não estaria ainda, né? Essa questão, porque a própria questão de historicidade, né? De entender a produção do conhecimento científico como uma questão da historicidade, talvez ela seja mais filosófica do que propriamente científica nesse sentido, sabe? Então, né? Então, o Kuhn, tudo bem, você pode falar, é menos um Kuhn historiador, mas pelo fato de ser menos historiador, ele estaria menos preocupado com a história, no sentido filosófico, é isso. Obrigado pelas falas. Bem, eu me lembro de algumas perguntas, o tempo também é curto, bom ser sucinto. Paulo, quando você colocou a primeira questão, se eu não me engano, o primeiro bloco, eram duas questões, se eu não me engano, ali você
supôs que o modelo de fases, né, assim é o nome que Heuniger dá, que você apresenta, ele contém uma certa história e questiona aquilo. Me parece, não sei se eu entendi a sua colocação, mas inicialmente, quando você se refere à menção de Kuhn, da importância da história para fazer emergir uma nova imagem de ciência, esse uso, a isso que Kuhn se refere como história, não cabe a um modelo interpretativo do desenvolvimento da ciência. Um modelo é um modelo, aquilo lá é outra coisa. Me parece que a primeira questão parece que envolve isso. Quanto ao artigo relações entre história e filosofia da ciência, eu concordo com você que ele que eu também fiquei um pouco, né, assim, eu esperava outra coisa, né? Mas nesse momento eu devo me perguntar, mas o que ele queria passar, né? Ali ao final, me parece que ele faz relações importantes entre filosofia e história, quando ele menciona que a história feita hoje busca links entre os fatos, ela busca explicações, e ele questiona um modelo de lei por cobertura, um modelo explicativo tradicional, né? E menciona uma abordagem mais holística. Eu acho que ele, de alguma maneira, essa visão dele, eu não vejo como antagônica à ideia de que quando ele faz história, não faz filosofia, quando ele faz filosofia, não faz história. Você pode fazer história com um viés filosófico, e só faz história. Depois a gente conversa sobre o resto. Me lembrei. Em um certo momento, quando você apresentou uma ideia de que, posteriormente, a ideia de revolução, ele diz que há revoluções menores, ele menciona isso na própria estrutura, que há revoluções menores, e ele até diz que ele teve uma experiência de perguntar para 2 colegas dele sobre uma determinada... o que eles pensavam de determinado conceito, e deram respostas distintas, né, para falar de que a formação, os livros que leu, né, são importantes para resolver problemas, entender e abordar um problema como se fosse quebra-cabeça. Isso indica também pequenas revoluções. Eu não entendo, eu gostaria da sua opinião, que o fato de ter pequenas ou grandes revoluções interfere no modelo de fases. Me parece que você pode ter um modelo de fases com pequenas ou grandes revoluções. Eu acho que alguma abordagem nesse sentido poderia pensar em entender a noção de comunidade científica. Também gostaria de parabenizar Paulo, professor Gustavo, muito bom poder ouvir vocês. Gostaria de perguntar para o Paulo, aí Paulo, vou primeiramente falar uma coisa da sua apresentação, se eu estiver errado você me corrija por gentileza. Pensando a obra de Kuhn, a partir da estrutura, temos então a estrutura onde a questão da história ela se apresenta enquanto um ponto de relevância, né, um ponto principal. Depois você apresentou, dentro desse movimento do pensamento, uma questão que é o antinaturalismo, né, a partir de Kuhn, e, por final, uma distinção, né, que ele mesmo apresenta entre história e filosofia. Quando a gente pensa as ciências modernas e a filosofia nas ciências modernas, é possível a gente pensar categorias, fundamentos, né, que seriam ali, que estariam enquanto algo principal, né, a busca desses fundamentos, dessas categorias,
pensando a natureza enquanto um solo, né, fundamental. No entanto, conectando um pouco com o que o professor Gustavo disse, existe ali no final do século XIX, né, um movimento, justamente a partir um desses exemplos seria a tradição fenomenológica hermenêutica, que procura se distanciar justamente desse naturalismo, né, a partir de um movimento antinaturalismo, antipsicologismo, né, justamente para pensar não somente essas categorias, ou se distanciar dessas categorias e fundamentos, né, e pensar uma experiência, pensar as vivências e também um fenômeno. Aí eu gostaria de te perguntar o seguinte: você acha que, com essa distinção, né, que a gente pode pensar nas ciências modernas, o que Dilthey vai chamar, né, que seria a possibilidade da emancipação das ciências, né, a partir desses fundamentos nas ciências modernas, o que, por exemplo, possibilitou a psicologia se tornar ciência a partir do momento em que ela se estabelece a partir dos fundamentos naturais, se a gente pode pensar que nesse movimento de retornar para uma distinção entre filosofia e história, ele está, talvez não retornando, mas se aproximando de um paradigma já estabelecido na modernidade? Muito obrigado pelas questões, gente. Passa então para os colegas. Bom, eu vou responder menos, aí eu respondo primeiro. Então, professor Mauro, eu acho que dá um novo artigo aqui. Eu vou pensar essas coisas com calma. Mas enfim, eu vou adiantar o seguinte, que é uma coisa que eu não falei, né? Bom, eu acho que no caso do Thomas Kuhn, quando ele vai à hermenêutica, eu acho que ele está de alguma maneira trazendo um aspecto de que a hermenêutica ela de alguma maneira contribui para uma certa visão científica para além do laboratório, para além da prática de inferência, etc. Para as relações que estão ali ao redor, se é possível falar assim, né? E que diz respeito àquilo que se chama na hermenêutica como da linguística, né? As relações dialogais que estão em jogo ali, né? E que a gente sabe que na prática nós estamos inseridos, né? Se você não fizer projeto, né? Se você não pedir financiamento, né? E todas essas práticas que são comuns, né? E a hermenêutica quer pensar isso também. Enfim, eu acho que me parece que ele acaba indo justamente para esse aspecto para além do laboratório, no sentido do trabalho específico, né? Mas para a hermenêutica, uma coisa que eu não falei, né, deveria ter falado, é que há uma interpretação da ideia de incomensurabilidade como uma possibilidade de ultrapassamento do sujeito, né? A crítica do sujeito que é feita na hermenêutica, o sujeito moderno, né, o sujeito da ciência moderna, pessoas vão à incomensurabilidade justamente para tentar dizer, olha, isso aqui nos ajuda a ir além, né, ao movimento de ir além da ideia de sujeito, né, e não só a ideia de sujeito, mas a ideia da relação sujeito-objeto, né, a crítica que é feita, né, aí foi o que o Rodolfo falou, né, de pensar a relação sujeito de um modo não natural, né, não psicológico, né, mais lógico, né. Então eu acho que tem esse duplo movimento, né, me parece, né. Não sei, claro que pensar em começar dessa maneira é uma coisa muito esquisita, né. Enfim, mas existe esse movimento, né, nos Estados Unidos especialmente, né. Agora, eu acho que a comunidade, pelo menos brasileira, de filosofia, tem amadurecido muito essa coisa das posturas, né, eu sou analítico, não sou analítico, né. Antigamente era, eu sou analítico, você vai à literatura, né, e está tudo bem. Isso acabou, né, pelo menos eu não tenho visto isso muito na juventude, né. E também nos professores antigos, né, para lembrar do Peter, né. Acho que, gostando ou não, o professor Gianotti escreveu um livro chamado Wittgenstein e Heidegger, né, um livro antes de morrer. Eu li um pedaço do Heidegger, fiquei impressionado, né, com o analítico falando do Heidegger, né, diante da comunidade do Heidegger, com uma comunidade extremamente bélica, né, insuportável. Estou falando isso pela internet, né. Mas enfim, eu não posso falar essas coisas, senão eu não passo mais em concurso público, né. Mas enfim, a comunidade heideggeriana é muito complicada, mas eu acho que assim, tem isso, né, tem
tem posturas, né? E a coisa está se aproximando. Eu acredito que há uma aproximação que eu acho que também é um reflexo daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? E na Europa, mais na Europa, né, continental, né? Agora, eu acho que ainda tem um movimento anterior, que são os autores lidos pelas duas tradições. Diversos autores que são lidos pelas duas visões, né? Russell, Wittgenstein, né? Por exemplo, lá na PUC eu tinha Wittgenstein, eu tinha o Luiz Carlos, que é muito analítico, e tinha o Danilo Marcondes, né? Que não é tão analítico quanto o Luiz Carlos, é mais histórico. Então, assim, eu acho que a filosofia tem amadurecido, especialmente no Brasil, né? Porque a gente faz uma filosofia talvez mais própria, né? Com nossas questões, né? Mas não deixamos de ler os autores, né? Então, enfim, é um ensaio aqui de resposta, mas eu acho que essa coisa da incomensurabilidade é importante para a hermenêutica, né? E acho que faz uma interpretação equivocada do ponto de vista clássico, né, do Thomas Kuhn, à medida que vê ali uma porta para ir além do sujeito, e ir além do sujeito significa ir além do objetivismo e além do relativismo, para uma outra matriz, um modelo de pensamento. E, ao mesmo tempo, quem abriu essa porta foi o Thomas Kuhn. Né? Segundo a hermenêutica, né? Não segundo eu, mas enfim, aí o link é feito pelo próprio autor, né? Por isso que eu acho que é um problema hermenêutico aí de ir além do autor, né? Não necessariamente, num certo sentido, né? Lembrando aqui, filosofia francesa traindo o autor, né? Afinal, fazer filosofia também é trair, né? Então a gente está traindo o tempo todo os outros autores. Enfim, isso, quem dizia isso era o professor Gerd Bonheim, né? Que a gente sempre está... É meio retórico, mas eu acho que é por aí, mas eu vou tentar pensar isso melhor. Acho que até março eu te respondo melhor. Obrigado pelas perguntas. Eu também estou com um espírito parecido aqui. Eu também não pretendo responder muita coisa, não. Até porque eu até pensei em fazer uma segunda parte em que eu ia propor algumas soluções para isso, mas eu falei, não, eu quero apresentar o problema, porque eu acho que é isso que é mais interessante. Eu não sei ainda o que dizer sobre essa relação entre as disciplinas. De novo, talvez dando uma resposta meio geral, tentando englobar algumas coisas que eu acho que estão relacionadas. Talvez uma outra explicação, eu falei que eu acho que vai mais para a filosofia da ciência, uma filosofia da ciência talvez um pouco mais árida e dentro das tradições da filosofia analítica, em parte porque ele tinha essa pretensão, ele buscava fundamentar um pouco mais, ele diz, as ideias que ele tinha exposto na estrutura, e em parte eu acho que uma tentativa de se inserir dentro dos debates mais contemporâneos que tinha em filosofia da ciência. Mas eu acho que também existe talvez um outro aspecto, um outro motivo que leva ele a deixar um pouco a história de lado, que não é só querer fazer mais filosofia, mas é também uma certa talvez decepção com o tipo de história que foi produzida, muito empolgação a partir do modelo que ele propunha, de outros filósofos da ciência, como Lakatos. Então eu li recentemente um artigo que ele escreveu que chama The Halt and the Blind, em que ele vai fazer uma resenha de um livro que foi escrito por 5 autores que vão fazer uma história da ciência, cada um deles trabalhando com estudo de caso, mas a partir de uma matriz lakatosiana. E aí o Kuhn faz uma série de comentários sobre os estudos de caso em específico, mas uma crítica geral que ele faz é a seguinte: olha, esses artigos são feitos por pessoas muito competentes, eles são muito bons quando eles vão nas fontes primárias e fazem história, mas quando eles se preocupam em mostrar em que ponto aquela filosofia lá do Lakatos é aplicada, né, no caso dos programas de pesquisa, dizer onde que está progredindo, onde que está voltando, essa história começa a se tornar muito esquemática e deixar de lado toda a riqueza desse material histórico. E é uma coisa que ele via como um problema de você, às vezes, ser muito kuhniano até, e falar, não, eu vou fazer um estudo de caso, então aqui está o paradigma, aqui tem a crise, essa é a anomalia, e a revolução aconteceu aqui, né? Então acho que um receio que ele tinha da filosofia da ciência é que ela de alguma maneira inundasse a história da filosofia e tomasse conta, e aquilo lá que você estivesse trabalhando, os registros históricos, se tornassem um pouco secundários. Você já tem o seu modelo, você já sabe como que tem o paradigma, a ciência normal, a crise, e aí você só preenche com aquele seu estudo de caso, né, que você tem. Então eu acho que esse é um dos receios que ele tinha, e por que ele vai dizer que ele tinha uma preocupação de estabelecer a ciência,
uma teoria da ciência em bases mais filosóficas, porque ele achava que talvez a filosofia pudesse se impor demais em relação à história, ou que no lado oposto a história ficasse muito fragmentada e você tivesse pequenos estudos de casos, microsociológicos, e que você não tivesse uma visão mais geral da ciência a partir daí. Eu acho que ainda que é possível fazer uma história da ciência. Eu entendo essa preocupação de não ser uma história da ciência contaminada totalmente pela filosofia da ciência, mas eu tenderia a ver uma posição mais próxima da estrutura, eu acho mais interessante, em que talvez deixe de ser uma preocupação de você enxergar aqueles momentos que são descritos num esquema geral, mas em que você talvez se inspire em olhar algumas coisas que são mostradas pelo Kuhn, como a dificuldade de comunicação entre os cientistas, que ele vai dar uma explicação, que é a incomensurabilidade, um tipo de ciência que é praticada em que há um consenso e você tem um certo modo de responder problemas, de enxergar problemas, que é a noção de paradigma, que facilita uma pesquisa que é mais cumulativa e que tem maior comunicação entre os cientistas. Então eu acho que pode ser uma filosofia, uma história da ciência. Bom, não sou historiador, né? Estou falando assim, como poderia ser a ideia mais interessante talvez do Kuhn, né? De uma história que se inspira no Kuhn para iluminar alguns aspectos e trazer alguns conceitos que podem talvez ajudar a entender aquele material histórico que não vai seguir um esquema rígido, mas que pode ser inspirado talvez em algumas noções que o Kuhn apresenta. Então, talvez não pratica tanto história da ciência, mas traga algumas contribuições ainda para a história na sua prática a partir daí. Bom, eu acho que é isso. Eu fiz uma colocação um pouco geral aqui, mas... Gente, eu agradeço demais, tanto ao Paulo quanto ao Gustavo. Agradeço muitas perguntas, à plateia. E dou por encerrado para a gente poder almoçar. E retornamos às 2h para a nossa terceira mesa com a professora Cibele e o professor Robinson. E depois a última sessão temática com os 3 trabalhos ainda a serem apresentados. Tá bom? Bom almoço para todos, muito obrigado.